Olá, pessoal, tudo bem? Então, como eu estou longe de vocês e eu vi que a galera que faltou a minha aula ficou meio perdida aí nos exercícios e talvez vai ficar com medo aí da prova que vai acontecer semana que vem, eu vou tentar fazer essa aula para vocês poderem dar uma aprendida ou revisar, quem sabe, ou talvez tirar algumas dúvidas. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar de duplicação do DNA. Só que primeiro de tudo a gente tem que entender o que é o DNA? Vocês lembram nas primeiras aulas que eu falei que o DNA, o que é mesmo? É o ácido desoxirribonucleico, né? Ele é formado por um açúcar, por uma pentose, que é a desoxirribose, né? E ele tem bases nitrogenadas, que pode ser quem mesmo? A adenina, a timina, a citosina e a guanina. E uma das coisas mais interessantes do DNA, galera, é essas três informações aí que eu coloquei para vocês, olha. Que o DNA, ele precisa conter ele contém a informação que codifica as características hereditárias. O que é isso? O DNA traz toda e qualquer informação necessária que transmite para as próximas gerações. Ele é suficiente para levar todas essas informações. Além disso, o DNA ele contém toda a informação que direciona a própria duplicação. Quer dizer, ele se autoduplica, ele controla a sua duplicação. E por fim, o DNA também contém toda a informação que direciona a montagem de proteínas específicas. O que é isso? Significa que na fita de DNA tem toda a informação necessária para fazer a síntese, para codificar a síntese de todas as proteínas do nosso organismo. Vale lembrar que nós somos formados por uma grande parte de proteínas. Então, galera, a replicação do DNA é uma das coisas mais importantes e um dos processos mais importantes que a gente tem que entender. E uma das coisas que a gente tem que estar ciente é que a fita de DNA ela é uma dupla hélice, igual aqui a figura está mostrando, olha. Aqui eu consigo mostrar para vocês. É uma dupla hélice. E essa dupla hélice, então, ela tem duas sequências de nucleotídeos. Então, cada fita é uma sequência de nucleotídeos específicas, certo? E uma fita é complementar à outra fita, sempre. Se essa fita é complementar à outra fita, significa que, se aqui, por exemplo, se aqui fosse uma citosina, aqui vai ser uma guanina. Se aqui for uma timina, aqui vai ser uma adenina. Entenderam? Elas são complementares. E pelo fato de elas serem complementares, se uma fita aqui, por exemplo, essa fita na leitura da direita para a esquerda, se essa fita aqui, ó, ela começa com a extremidade 5', quer dizer que é o carbono 5 que está disponível para ligação, nessa outra extremidade, a disponível vai ser a 3'. Por ser uma fita complementar, significa que a outra fita automaticamente começa na 3' e termina na 5'. A replicação do DNA, então, vai produzir duas fitas idênticas à fita mãe. E este processo aqui é o que a gente fala de semiconservativo. Por que semiconservativo, gente? Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui desaba em prova. Porque significa que a nova fita traz a nova dupla hélice de DNA, traz uma fita original da fita mãe e a outra fita é uma fita nova. Então, essa dupla hélice aqui tem um 50% original da fita antiga e 50% de uma fita nova. Portanto, é um processo semiconservativo. E como é que acontece o processo de replicação? Agora, na lousa seria sensacional se eu tivesse uma lousa para mostrar para vocês. Mas vamos tentar entender melhor. O processo de replicação ele vai acontecer em lugares específicos na fita de DNA, que são chamados origens de replicação. E vocês já sabem disso, porque no primeiro dia de aula eu já falei sobre os pares adenina e timina quando eles estão juntos, que formam o que a gente fala que são as Tata Box. As Tata Box, então, são as origens de replicação. E quantas tem no DNA? Mais ou menos 10.000 pontos diferentes. Significa que em 10.000 lugares diferentes na fita de DNA vão se abrir espaços para começar o processo de duplicação, fazendo o que a gente fala que são as forquilhas de replicação, que é o lugar, o espaço onde se abre a fita de DNA para que isso aconteça.
Mas agora vamos entender como é que é esse processo de abertura da fita de DNA. Para a fita de DNA se abrir, portanto, aqui, galera, dá para a gente entender que ela se abre em vários lugares e é uma abertura bidirecional, quer dizer, essa bolinha aqui que abriu, essa forquilha de replicação, ela vai se expandir nos dois lados, ela vai crescer. Olha, aqui aumentando cada vez mais e elas vão até se juntar, tá vendo? Olha, se juntar todas para separar as duas fitas. Então, como que isso funciona? Então, na verdade, a gente sempre tem que entender que quem faz a síntese da fita de DNA, quem faz a síntese da nova fita de DNA, é uma DNA polimerase. Uma DNA polimerase. É ela a enzima que catalisa a adição de nucleotídeos na extremidade 3' Quer dizer que ela adiciona na extremidade 3'. É o carbono 3, certo? Que está disponível para ligação com outro nucleotídeo. Então, eu ligo um outro nucleotídeo na extremidade 3'. Portanto, o sentido de crescimento da fita nova é sempre do 5' para o 3'. O sentido de crescimento, tá certo? Então, como que funciona? A gente viu que a forquilha se abre. Então, ela abre aqui para a fita de DNA começar a ser sintetizada. A gente fala que essa fita, ela tem o costume de falar que ela tem um lado, um sentido dessa fita, ele é contínuo. Se a gente conseguir observar aqui nessa figura, dá para perceber que esse aqui, ó, essa seta verde contínua aqui. Esse sentido aqui é contínuo. Já esse outro, tá vendo que são várias setinhas fragmentadas? Que aqui fala que é descontínuo, também chamado de fragmentos de Okazaki. Por que ele é descontínuo? Porque quando acontece a abertura dessa fita, o sentido de crescimento não é do 5' para o 3', então a fita nova vai crescer do 5' para o 3'. Então, se eu olhar aqui, ó, do 5' para o 3', ela vai crescer. Se ela cresce do 5' para o 3', significa que aqui, se aqui, ó, vamos galera, vamos tentar entender melhor. Aqui eu tenho a fita de DNA. Aqui começou no 5', aqui é o 3'. Então, aqui é complementar, começou do 3' para o 5'. Aqui abriu o DNA para começar a duplicação. Se a duplicação começou e o sentido da fita nova cresce do 5' para o 3', tá vendo? Ó, 5' para o 3', sempre complementar. Se aqui é 3, a complementar é 5. Então, o sentido daqui vai para a esquerda. Daqui a 3, sentido 5' para a direita. Esse daqui é o processo contínuo. E esse vai ser descontínuo. Por quê? Porque como abre para os dois lados, não tem como começar daqui e vir para cá à direita. Porque o sentido da fita nova é 5', 3'. Portanto, vai ter que abrir e aí aqui vão começar a sintetizar novos fragmentos de DNA no mesmo sentido. 5' e 3'. Nossa, professora, mas a senhora se ensinou na sala de um jeito diferente. A senhora apresentou um monte de proteínas que a senhora não apresentou aqui ainda. Não, porque eu vou apresentar agora. Porque primeiro eu estou mostrando esse sentido. Estou mostrando o mais complicado para vir para o mais fácil. Então, primeira coisa que a gente vai entender é que todo esse processo que atua a DNA polimerase, ele é perfeito. A DNA polimerase, ela trabalha numa eficiência muito grande. Mas mesmo sendo eficiente, ela pode cometer erros. Só que a vantagem da DNA polimerase é que ela é tão interessante que, ao mesmo tempo que ela está fazendo a síntese da nova fita, quando ela percebe um erro, ela volta para trás, ela tira aquele nucleotídeo que ela somou errado e ela corrige colocando o nucleotídeo novo. E isso é tão interessante que mostra que a chance de um erro persistir é de 10 a sétima, ou de mais ou menos 1 milhão, 10 milhões eu acho, né? 1 milhão ou 10 milhões de bases acontece um erro. Então, vamos tentar entender melhor aqui. Significa que a DNA polimerase, ela tem a capacidade de sintetizar. E o sentido da fita nova é do 5' para o 3'. Não é do... Por que não é, professora, do 3' para o 5'? Porque na extremidade, se a gente olhar aqui, ó, na extremidade 5' tem um fosfato. Se eu ligo aqui o outro nucleotídeo, ele dá certinho. Vou começar do zero, para vocês me entenderem melhor. Aqui eu tenho duas fitas, tá? Aqui, ó, a reação, como ela poderia ser, hipoteticamente falando. E aqui a reação real que acontece, o sentido 5' para o 3'.
Se acontecesse do 3' para o 5', olha que loucura que seria. Aqui está a fita, ó, do 3' para o 5'. A extremidade 5' tem um monte de fosfato, tá? Então, eu vou adicionar, no meu sentido hipotético, um novo nucleotídeo na extremidade 5'. Então, esse nucleotídeo novo vai ser adicionado, então usa-se energia para adicionar ele. Então, tira aqui, ó, o fosfato do que tem aqui, tá vendo? Perde-se esse fosfato para adicionar o novo nucleotídeo. Perfeito, a fita tá sintetizada aqui para adição de um novo nucleotídeo. Ops, esse nucleotídeo é errado. Não pode ser ele, então eu vou remover ele. Se eu tirar ele, olha o que acontece com a minha fita de DNA. Antes ela tinha 3 fosfatos para ceder energia para a reação, agora ela só tem 1. Como é que eu vou ter energia para adicionar um novo nucleotídeo? Não tenho, então eu não consigo adicionar. Por isso que o sentido de crescimento não é do 3' para o 5'. Por que ele é do 5' para o 3'? Porque olha aqui, ó, tem fosfato na extremidade 5', na 3' não tem. Quando eu venho com um nucleotídeo novo, eu uso o fosfato deste nucleotídeo novo. Coloquei. Nossa, ele é errado, então eu tenho que remover. Tiro ele de volta. Se eu tirei, a minha fita de DNA volta a ser como ela era antes, sem nucleotídeo. Mas o meu outro nucleotídeo também tem fosfato que eu posso usar para ceder energia. Ops, então eu consigo sintetizar o certo. Isso daqui mostra por que o sentido é 5', 3', galera. O sentido de crescimento. Quando eu falo que o sentido de crescimento é 5', 3', significa então que essa fita de DNA ela vai ser sintetizada crescendo do sentido 5' para o 3'. Significa que a fita molde ela vai ser lida no sentido 3', 5'. Se a fita nova cresce do 5' para o 3', a fita molde está sendo lida do 3' para o 5'. Mas quem faz isso? Então, galera, a DNA polimerase, ela é muito específica. A função dela é sintetizar uma fita de DNA. Então, ela não perde tempo achando o lugar que ela tem que entrar para poder fazer a síntese. Então, o que ela faz? Ela se utiliza de uma coisa que já existe para ela só continuar o processo. Então, quem é que faz o início da síntese? O início da síntese quem faz, então, é uma RNA polimerase, chamada de primase. Essa primase, que aqui no desenho é essa bolinha aqui, ó. A primase, então, ela é uma RNA polimerase que vai sintetizar o início da fita de DNA. Mas uma RNA sintetiza DNA, professora? Claro que não. O RNA polimerase vai sintetizar um RNA. Então, no início da síntese de uma fita nova de DNA, começa-se sempre com 10 nucleotídeos de RNA. E na sequência, vem a DNA polimerase e continua a síntese, no sentido 5', 3'. Então, vocês conseguem ver nesse desenho aqui, nessa figura, bem nítido, ó, um primer aqui, certo? Que foi o RNA sintetizado, e aí veio a DNA polimerase e sintetizou a fita, ó, 5', 3', contínua. Neste outro lado da fita, a gente tem aqui o 3', 5', então o sentido de leitura é esse. Então, aqui é o sentido descontínuo, os fragmentos de Okazaki. Então, eu tenho um primer aqui, um primer aqui, um primer aqui, e em cada um desses primers eu venho a DNA polimerase e ela sintetiza, certo? Ela sintetiza o DNA aqui, ó. Tudo bem? Então, perdão, essas bolinhas são DNAs polimerases. O primer ele já foi sintetizado. Perdão, eu falei que a bolinha era o RNA polimerase. Mas é a DNA polimerase que está andando aqui ó, no sentido contínuo e aqui no sentido descontínuo. Então, quer dizer que aqui tem uma DNA polimerase, aqui tinha uma DNA polimerase, aqui tinha uma DNA polimerase. Professora, mas esses fragmentos, então, eles vão se unir? Claro que eles vão se unir. Eles vão se unir por uma DNA ligase, que aqui no desenho já está mostrando, ó. Eu vou falar disso mais para frente, mas aqui já dá para mostrar. Então, significa que uma DNA ligase vai unir esses fragmentos. Ah, professora, mas ela vai unir junto com a RNA? Claro que não. Então, eu tenho que ter uma DNA, uma nuclease, que aqui a gente chama de exonuclease, ou uma DNA nuclease, que vai remover esses primers e vai fazer, então, a ligação. Então, como é que funciona esse processo? Funciona assim. Eu tenho aqui, então, um primer, aí eu venho e sintetizo o DNA, fragmento de Okazaki. Um primer, sintetizo o DNA. Um primer, sintetizo o DNA. Pronto, agora vem uma nuclease e remove esse primer. Ele removeu esse primer.
vem uma nova DNA polimerase e sintetiza, continua sintetizando o DNA aqui na fita. Sintetiza o resto de DNA, que foi da onde eu removi o primer, e aí vem uma DNA ligase e liga todos esses fragmentos, unindo eles. Vou melhorar a explicação. A fita contínua, ela consegue fazer a ligação direta, certo? Já na fita retardada, então, o que vai acontecer? Pensa aqui, ó, eu tenho a síntese no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Então, aqui eu tenho ó, o primer e o fragmento de Okazaki, que é a DNA. DNA, e aqui os primers. Esses primers, então, eles têm que ser removidos, eles serão removidos por uma nuclease. Aí uma DNA polimerase vai substituir esse espaço, sintetizando o restante do DNA. E aí uma DNA ligase vem e liga todo este DNA. Entenderam? Tá, professora, ótimo. Então, significa que é o primer, né? A RNA polimerase chegou lá, começou a síntese, a DNA polimerase continuou a síntese, e daí a gente sintetizou a fita. Mas quem que abriu essa fita, professora? A senhora não falou. Não mesmo. Quem abriu essa fita, na verdade, foi uma outra proteína, que a gente chama de DNA helicase. A DNA helicase, ela abre as duplas ligações, elas que quebram as pontes de hidrogênio. Então, elas quebram as pontes de hidrogênio e abrem a fita de DNA para poder vir a DNA polimerase fazer a síntese. Mas, professora, quando ela abre a fita de DNA, como é que essa fita se mantém estável? Senão ela vai abrir, as duas fitas vão ficar perto de novo e vão voltar a fazer duplas ou triplas ligações de hidrogênio. Quem que estabiliza esse processo? Uma outra proteína, chamada proteína ligadora de fita simples. Essa proteína ligadora de fita simples, que aqui no desenho parece esse aqui, ó, que parece essa folha de árvore aqui, ó. Essa proteína ligadora de fita simples, ela se liga na fita de DNA, no fragmento, para manter ele solto do outro fragmento de DNA, da outra fita de DNA, para que o processo de duplicação aconteça dos dois lados, tanto na contínua quanto na descontínua. Tá certo? Na descontínua é mais provável que a ligadora de fita simples fique nela, porque ela é descontínua, para manter essa estabilidade até que fique disponível a síntese de um novo primer para fazer a síntese do DNA nessa região aqui. Ah, mas é só isso, professora? Claro que não. Além da fita, né, da DNA helicase e da proteína ligadora de fita simples, existe um complexo que a gente fala que é a proteína grampo-deslizante, que ela é adicional nessas duas, que é ela que faz com que todo esse complexo de DNA helicase e proteína ligadora de fita simples deslize sobre a fita de DNA para abrir as origens de replicação. Por isso que é como se ela fosse andando sobre a fita de DNA, deslizando, abrindo o orifício, abrindo o buraco, para vir então a RNA polimerase, fazer o início da síntese do primer, depois vem uma DNA polimerase e faz a síntese do DNA. Pronto, a síntese aconteceu, a DNA polimerase foi ótima, fez poucos erros, mas alguns passaram, lembra? 10⁻⁷, por exemplo. Alguns erros eles são importantíssimos, porque eles podem causar mutações que podem ser letais. Por exemplo, provocar alterações como doenças. A anemia falciforme, por exemplo, é a mudança de uma base nitrogenada de adenina, no lugar vem uma timina, e isso causa a formação da anemia falciforme. Então, algumas doenças são causadas por mutações devido a um problema de autocorreção da DNA polimerase. Só que o nosso sistema ele ainda tem um outro reparo de DNA. Além da própria DNA polimerase ter uma capacidade corretiva, o material genético, o DNA, ele tem outras nucleases que também têm essa capacidade. Então, a gente pode ter outro tipo de correção, que é após a síntese, né, durante o processo de duplicação, se ele repara que tem um erro, ele corrige esse erro. E como que ele corrige? Pelo mesmo mecanismo. Ele vai tirar, ele vai ter uma nuclease que vai remover uma DNA polimerase de reparo, adiciona um novo nucleotídeo e uma DNA ligase faz a ligação da fita de DNA. Essa remoção garante uma eficiência muito grande nos processos de alteração de base nitrogenada. Alguns mal reparos, como nesse slide a gente pode mostrar, às vezes o que ele vai acontecer? Às vezes ele pode passar despercebido, às vezes ele pode ser corrigido, às vezes ele pode causar uma alteração, às vezes ele pode causar um ganho evolutivo. Tudo isso é importante. Então, significa que
O DNA por si só, como eu disse, ele já tem um mecanismo de reparo também. Então, ele vai tirar essa base nitrogenada adicionada erroneamente, vai vir uma DNA polimerase de reparo e adicionar uma nova base nitrogenada, um novo nucleotídeo, perdão, e aí uma DNA ligase vai ligar esses nucleotídeos para corrigir a fita. Esse processo é perfeito e a chance de erro, gente, fica reduzida a 10 a nona, quer dizer, a 1 bilhão, o que significa é um processo extremamente perfeito. E isso é o processo de duplicação, galera. Até agora, até daqui a pouco, falando de transcrição e tradução. During DNA replication, both strands of the double helix act as templates for the formation of new DNA molecules. Copying occurs at a localized region called the replication fork, which is a Y-shaped structure where new DNA strands are synthesized by a multi-enzyme complex. Here, the DNA to be copied enters the complex from the left. One new strand is leaving at the top of frame, and the other new strand is leaving at the bottom. The first step in DNA replication is the separation of the two strands by an enzyme called helicase. This spins the incoming DNA to unravel it at 10,000 RPM in the case of bacterial systems. The separated strands are called 3' and 5', distinguished by the direction in which their component nucleotides join up. The 3' DNA strand, also known as the leading strand, is diverted to a DNA polymerase and is used as a continuous template for the synthesis of the first daughter DNA helix. The other half of the DNA double helix, known as the lagging strand, has the opposite 3' to 5' orientation and consequently requires a more complicated copying mechanism. As it emerges from the helicase, the lagging strand is organized into sections called Okazaki fragments. These are then presented to a second DNA polymerase enzyme in the preferred 5' to 3' orientation. These sections are then effectively synthesized backwards. When the copying is complete, the finished section is released and the next loop is drawn back for replication. Intricate as this mechanism appears, numerous components have been deliberately left out to avoid complete confusion. The exposed strands of single DNA are covered by protective binding proteins, and in some systems, multiple Okazaki fragments may be present.